Vou acompanhar vocês, junto com o Ricardo e com a Vânia. Se Meu Bairro Falasse é o premiado projeto do Programa de Estímulo à Cultura do PROESC, da Prefeitura do município de Jundiaí, que terá 4 encontros virtuais sobre 4 bairros históricos de Jundiaí. Nós vamos contar as histórias dos bairros Vila Arens, Vila Municipal, Jardim Sica e Ponte São João. Hoje vamos começar pelo bairro Vila Arens, com a Vânia Feitosa, especialista em projetos culturais e idealizadora do projeto Se Meu Bairro Falasse. Peço que mantenham os microfones desligados, ao final a gente vai pedir para que vocês interajam e aí vocês podem ligar o microfone. Qualquer dúvida ou qualquer comentário é só colocar aqui na caixinha do chat, aqui ao lado. Obrigada, pessoal. Vamos começar, Vânia? Bom. Gente, boa noite, então, para todo mundo. Sejam muito bem-vindos. Eu vou pedir para vocês deixarem os microfones desligados, tá? Quando eu faço a apresentação. A gente começou meio formal, né? Mas quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Claro que eu gostaria, né? Seria muito mais bacana se fosse ao vivo e a cores. Quando eu escrevi esse projeto, a nossa ideia era fazer visitas mediadas nos bairros, que a gente andasse, né? Pudesse ver a arquitetura, a gente pudesse discutir sobre a urbanização da cidade, as histórias das praças, das pessoas. É uma atividade muito mais dinâmica, né, do que a gente fazer nesse tete-a-tete na apresentação online. Mas é claro, a gente está vivendo um momento, né, histórico mundial com a questão da pandemia do Covid-19. Então, para a gente se proteger, né, a gente está fazendo o projeto nesse formato virtual. A gente já teve uma atividade, né, que foi a abertura do projeto, foi uma oficina de fotografia lambi-lambi. Essa atividade era para ter sido a última, né? Porque quando eu planejei o projeto, a ideia era que a gente fizesse o último bairro, a Vila Municipal, e na volta a gente passasse pelo centro e tivesse uma oficina de lambi-lambi em frente à catedral para a gente fazer um encerramento, fazer uma foto, né? Mas como a gente converteu, né, para dentro de casa, então a gente começou ao contrário, né? A gente começou com essa oficina para começar a discutir justamente essa questão do patrimônio. Para quem teve a oportunidade de participar, né? Ela foi apresentada pela Cássia e pelo Gustavo, que são fotógrafos lambi-lambi. Eu acho que foi bem bacana a experiência. Depois, quem participou e tiver com a gente aqui hoje, quiser contar um pouco de como foi, fazer um relato, vai ser bem legal. Como a Lori já falou, eu sou a Vânia Feitosa, sou produtora cultural, pesquiso sobre o patrimônio, já fazem cerca de 7 anos. Participo do Núcleo de Pesquisa de Patrimônio Material e Imaterial do Instituto Federal de São Paulo, o UNEPIM, e tenho uma empresa que é a Cine Vapor Produções, e nela eu desenvolvo uma série de projetos, né, incluindo esse que a gente vai participar hoje. Para quem já me conhece de outros verões, né, o projeto do cemitério, Memórias Póstumas da Cidade, né, que já participa com a gente aí, eu mandei até o convite para os e-mails, né, vocês têm alguém aí que já participou comigo das visitas mediadas no cemitério. Aliás, fez 1 ano, né, da nossa atividade, que foi a nossa atividade noturna lá no cemitério, e entre outras atividades, né. Então, hoje nós vamos falar sobre a Vila Arens. É claro que a Vila Arens é um bairro muito grande, com uma série de curiosidades, de histórias, de indústrias, né, que a gente poderia ficar discutindo aqui durante horas. Porém, o nosso tempo é curto e a gente não tem muito como abordar todas as empresas, todas as indústrias. Então, o que eu fiz hoje, né? Hoje eu vou contar especificamente para vocês sobre a origem do bairro Vila Arens.
Depois eu vou abordar também a companhia Ares. Vou falar sobre a indústria Devec de vinhos. E vou conversar também com vocês um pouco sobre a fábrica Japi. A gente tem mais assuntos para abordar, mas como eu já disse, não tem como, não dá tempo. Então, o que a gente vai fazer? Ao longo dos próximos meses, a gente está com uma página no Facebook e também no Instagram temos um perfil, que é Se Meu Bairro Falasse, então www.facebook.com/Se Meu Bairro Falasse. E lá a gente vai colocar várias publicações sobre a história desses espaços, né? A gente vai falar sobre a fábrica São Bento, outras tecelagens, a Milani, vamos falar sobre a Argos, sobre a igreja, né, Nossa Senhora da Conceição, a Ferraspre, que está em atividade até hoje. Então, eu peço para que vocês, quem ainda não está curtindo a nossa página, que aproveita, já curte lá para continuar acompanhando as nossas publicações, tá bom? Então, vamos lá. Então, aqui a arte do nosso projeto, né? Essa logomarca ela foi criada pelo Felipe Calistri, né? Meu marido, que é designer também. E ela é uma homenagem a esses 4 bairros que fazem parte do nosso projeto. Então, a gente tem aqui a chaminé da Vila Arens, né? Mais especificamente foi inspirada na chaminé da Argos. Nós temos aqui a igreja da Ponte São João, a igreja São João Batista atual. Representando a Vila Municipal, nós fizemos uma homenagem à fachada do cemitério, Nossa Senhora do Desterro. E, por último, a Torre do Jardim Sica, né? Então, aqui a gente consegue aí representar os 4 bairros que a gente vai abordar nesse projeto. Vocês estão vendo a transição de tela da apresentação? Sim, eu tô vendo. Então tá bom. Ai, que bom, porque sim, fica todo mundo... fica todo mundo em silêncio e a gente fica assim, ai meu Deus, será que tá dando tudo certo? Então aqui hoje, né, vamos falar sobre a Vila Arens. Aqui tem meu contato, meu e-mail, meu telefone. Então vamos lá. O local conhecido como o bairro do Pito Aceso, para quem é mais velho aí com certeza já ouviu esse termo, mas talvez as pessoas mais jovens nunca tenham ouvido falar sobre isso, né? E por que bairro do Pito Aceso é o apelido da Vila Arens? Porque lá, gente, foi o nosso primeiro distrito industrial, foi o primeiro local onde tinha uma grande concentração de indústrias, né? E onde a gente conhece hoje como Vila Arens, ela foi denominada numa sessão da Câmara Municipal no dia 1º de outubro de 1890. Então, desde 1890, oficialmente, a Vila Arens leva esse nome, né? E aí, para a gente falar um pouquinho sobre a Vila Arens, é importante a gente entender a origem desse nome, né? Que, na verdade, é um sobrenome da família Arens. Então, a gente vai voltar um pouquinho lá no tempo e falar sobre a família que deu origem, né? Então, a família Arens, ela é de origem alemã e ela vem para o Brasil e se estabelece no Rio de Janeiro, né? Mais especificamente em Nova Friburgo. E lá, no Rio, nascem os 3 irmãos, o Augusto, o Henrique e o Fernando. Após eles cursarem engenharia em Hamburgo, na Alemanha, os irmãos retornam ao Brasil e iniciam um trabalho na representação de vendas de máquinas. Na verdade, não é agrária, né? São máquinas agrícolas, primeiramente no Rio de Janeiro, por volta de 1870, né? Então, os 3 têm a formação em engenharia. Aqui eu fiz uma foto pelo Google, maravilhoso Google, né? Oi? Vamos ligar para a Cida mais tarde um pouquinho? Vamos. Você quer a janta? Você quer a janta 7 horas, 8 horas, 9 horas, 10 horas? Eu vou mandar mensagem para ela. Manda mensagem para que o pai quer falar com ela. Eu vou pedir para desligarem o microfone, por favor. Tá tarde, porque aí não é só no outro dia. Boa noite, pessoal. Por favor, vamos desligar o microfone. Acho que pode continuar, Vânia.
Vânia, não tô te ouvindo, tá no mudo. Oi. Agora tô Pronto? te ouvindo, sim. Ah, tecnologia, né? Espera só um pouquinho agora, deixa eu desligar aqui. Pronto. Vamos lá, voltando então. Então aqui a gente tem uma foto da onde era possivelmente, não sei se é esse prédio ainda, né? Mas é onde atualmente se localizava o escritório dos irmãos Arens, o primeiro escritório deles, que ficava na Rua do Hospício, né? Essa rua não tem mais esse nome. Ela hoje se chama Buenos Aires. Ela fica na região central do Rio de Janeiro, próximo à Confeitaria Colombo. Então, está bem próximo da região portuária do Rio de Janeiro. Como era comum os escritórios de representação comercial ficarem próximos, né, da região portuária, justamente para facilitar a comercialização dos produtos. Num determinado momento da trajetória deles, né, além da importação das máquinas, eles começaram também a fabricar equipamentos agrícolas, e principalmente equipamentos que eram para o beneficiamento do café, como descascador, ventilador duplo, catador e despolpador. Bom, essas máquinas, elas tinham essa função justamente de contribuir na mecanização da lavoura, né, para que facilitasse a produção. Então, aqui eu coloquei um anúncio, né, de 1880, do Jornal do Comércio de Campinas. Além das máquinas para café, que era o principal produto, né, a principal máquina que eles fabricavam, eles também faziam outros equipamentos, como moendas de cana, né, tocadas por vapor, e outras máquinas, sempre voltadas para essa questão agrícola, nesse momento da trajetória deles, né. Aqui nesse anúncio, a gente também já pode observar que, além do endereço do escritório deles, já cita Campinas. Aí a gente vai começar a entrar e começar a entender como que eles vieram para aqui. Do Rio de Janeiro vieram parar em Jundiaí. Então, 1879, o Fernando Arens, que na verdade se chamava Frederico Guilherme Fernando Arens, ele se casa com uma campineira, a Felisbina Teixeira Nogueira Garcia, em Campinas. Então, a família da Felisbina, a família Nogueira, era uma família com muitas posses na região, né, de Campinas, além de muitas fazendas, né. Esse anúncio do casamento deles é de 1879. Lá, quando ele vem para Campinas para o casamento, ele fixa residência em Campinas, né? E ele acaba criando um escritório, um galpão para a produção de máquinas, né? E aí o que acontece? Nessa época, já por volta de 1889, nós temos um surto de febre amarela em Campinas. Esse surto ele vai colocar Jundiaí no mapa do desenvolvimento devido à proximidade e também por conta da ferrovia, né? Tanto que a Companhia Paulista de Estradas de Ferro também migra seu escritório, seus galpões, constrói galpões aqui em Jundiaí justamente para fugir da febre amarela, né? Aqui a gente tem alguns anúncios que eu separei também, né, sobre os irmãos Arens, né, de algumas máquinas, né, que eles fabricavam, e ainda citando o endereço do escritório. Imagem. E estava gravando. Deve ser o Wi-Fi que está conectado. Deixa eu ver. É isso mesmo, ele está conectado lá no do meu quarto, por isso está ruim. Vamos lá, gente. Pode seguir, Vânia. Tá. Então, aqui a gente continua com mais alguns anúncios que eu coloquei, né, no mesmo endereço. Aqui ele já cita, além do escritório no Rio de Janeiro, ele cita esse galpão de Campinas, que ainda continua lá por um determinado tempo, e também já começa a citar Jundiaí. Então, nesse momento, eles já estão com um galpão, né, funcionando
aqui na cidade de Jundiaí. Então, aqui a gente tem também mais alguns produtos, né, alguns maquinários, né, por exemplo, para arroz. Eles, além da fabricação dessas máquinas, eles também continuam com o ramo de representação comercial. Então, eles continuam importando essas máquinas. Aqui também a gente tem também um recorte de um anúncio com o endereço. Aqui já tem uma ampliação, né? Então, além do endereço da Rua do Hospício, agora eles já estão em outro local, que é a Rua da Quitanda, e também nessa Rua Paula Ramos, né? E também aqui já cita que o Fernando Arens está residindo em Jundiaí, né? Então, nesse momento, eles já estão vivendo aqui. Aqui eu fiz um comparativo, né? Para a gente começar a refletir um pouco de como a questão... quando a gente fala sobre a ferrovia, quando ela vem para Jundiaí, quer dizer, a gente já tinha, né, a São Paulo Railway, que já tinha seu ponto de parada aqui na cidade. Mas quando a gente fala da Companhia Paulista de Estradas de Ferro, por que Jundiaí era tão atrativo, né? Ela fazia a ligação com o Porto de Santos e a partir da chegada da Companhia Paulista, ela começa a fazer essa ligação com as cidades do interior, sempre por Campinas. E aí começa a desenvolver também outras companhias, né? Por exemplo, a Sorocabana, a Ituana, que em determinado momento as duas se juntam, né? Então a gente pode dizer que Jundiaí foi um grande entroncamento ferroviário. Isso contribuiu também para o desenvolvimento da cidade, porque quando você tem ferrovia, você tem liberdade de escolha, liberdade de mobilidade, você consegue não só despachar a sua produção, o escoamento do que você produz na sua fazenda, mas você também consegue ter mobilidade das pessoas, né? Isso contribui muito na venda dos produtos. Isso fomenta com que outros tipos de negócio venham para a cidade. Então, a partir do momento que você tem uma estação, você consegue trazer mercadorias para comercializar. Você precisa ter outros tipos de negócio. Então, os representantes eles vêm para Jundiaí. Aonde eles vão ficar? Eles vão precisar de um hotel, eles vão precisar de um restaurante. Se a oficina da Companhia Paulista está aqui, precisa de operários, né? Onde esses operários vão residir? Então, tudo isso contribui com o desenvolvimento da cidade, né? Isso a gente pode observar, por exemplo, na população. Então, a gente tinha em 1874 cerca de 7.832 habitantes. Conforme os anos vão passando, essa população vai aumentando, né? Até 1920, a gente tem cerca de 44.437 habitantes, né? Aqui a gente tem uma foto, um comparativo, né? De 1890 para 1915, da Vila Arens. É importante citar, tá? Que muitas das fotos que eu estou utilizando na apresentação, elas são do acervo do professor Maurício Ferreira, que desde sempre, né, contribui para a preservação da nossa memória. Também tenho imagens do Centro de Memória de Jundiaí, tá? Aqui eu coloquei alguns mapas para a gente entender um pouquinho sobre a nossa cidade. Então, a gente tem uma planta aqui de 1888. Veja que nesse mapa a gente consegue observar praticamente um pedaço da cidade, né? Que era onde tinha onde a vida de Jundiaí acontecia, né? Então a gente tem ali o Largo da Matriz, né? Onde tem a catedral. A gente tem o Largo do Rosário, onde a gente tinha a igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. A Rua do Rosário. A gente também consegue ver nesse mapa o Largo de São Bento. A gente tem também ali, bem no cantinho, o cemitério Nossa Senhora do Desterro. Um pouquinho mais para cima, a gente tem o Largo de Santa Cruz, né? Então, a gente tem um miolo da cidade. E aqui a gente já tem o caminho que chegava até a estação, né? Aqui ele mostra, então, a estrada de ferro, né? A Santos Jundiaí, também chamada de Inglesa, na época.
A gente tem também, eu coloquei essa seta para vocês entenderem que eu vou comparar com o outro mapa, aonde ficava mais ou menos a Companhia Arens, né, aqui na cidade. Nesse mapa ainda ela não aparecia. Essa já é uma planta de 1893. A gente pode comparar aí, né, numa diferença de 5 anos, o quanto a cidade já está expandida, né? Então a gente já consegue ver aqui no mapa uma ampliação, né, um desenvolvimento já da cidade. A gente consegue ver o bairro do Anhangabaú, a gente consegue ver o sítio Malota, e aqui a gente já está conseguindo ver também onde fica a Companhia Arens, né? E aí vocês devem estar curiosos, mas aonde ficava, tá? Você está me mostrando no mapa, mas indo para os dias de hoje, né? Seria mais ou menos onde hoje está a garagem da aviação Cometa, tá? Então, aqui, além da Companhia Arens, que já está demonstrada no mapa, a gente tem, além da estação, a gente também tem as oficinas da Companhia Paulista e, ali do lado, a gente tem a Vila Arens, né, já com o nome. Quer dizer, a empresa contribuiu também para o desenvolvimento local e também nessa questão da urbanização, né? Porque como precisava de muitos operários, já começou a se formar uma vila ali operária e também para trabalhar em outras indústrias ali da região. A gente precisa também entender um pouco do que era Jundiaí em 1893, né? Não sei se vocês conseguem assim, fazer essa reflexão, mas vocês imaginam. Eu, por exemplo, moro no centro, né? Eu, para chegar até a Vila Arens, eu demoro, sei lá, 10, 15 minutos, né? Porque as ruas já estão calçadas, asfaltadas, né? Você tem as calçadas já retinhas, os rios já têm o seu traçado, né? Ou muitos córregos foram canalizados. Você tem semáforo, mas imagina naquela época, né? Você tinha uma cidade aí muito mais rural, né? Então, para se chegar ao seu local de trabalho, você tinha que passar por vários caminhos. Então, o que a gente tinha, aliás, hoje, né? Se a gente trazer um pouco para a nossa realidade, o que a gente sempre deseja, né? O que é o luxo dos dias atuais, é você morar perto do trabalho, né? Justamente para facilitar. Imagina naquela época, né? Para você, que era uma cidade com muitas chácaras, né? Para você chegar até a Vila Arens para poder trabalhar, devia ser muito custoso. Então, com certeza, viver perto da fábrica contribuía muito no seu dia a dia. Até porque as jornadas de trabalho eram bem diferentes do que é hoje. Bom, aqui a gente tem mais algumas propagandas, né? Já em 1893. Aqui a gente teve uma convocação de assembleia, né? Em 1895. Então, a gente já tem aí algumas mudanças na Companhia Arens, né? Aqui, em 1893, a empresa ela é, digamos que, vendida, né? O que acontece? A Companhia Arens ela muda o formato dela para sociedade anônima. Então, ela precisa abrir uma convocação, né, para que tenha outros sócios. E aqui é interessante, nesse anúncio de 1897 e de 98, é que a gente pode observar que a companhia ela começa a ampliar os seus negócios, né? Além da questão do maquinário agrícola, ela também começa a investir na luz elétrica, né, e nessas instalações. E agora ela também já está com uma filial em São Paulo, né? Eu encontrei algumas citações sobre as instalações elétricas da Companhia Arens também na cidade de Jaú, além de Jundiaí. Aqui em 1899, mais alguns anúncios. Então, assim, era uma empresa que investia bastante na divulgação, né? E eles também continuaram
fazendo importação de maquinários, aqui ela está até citando, né, de máquinas da Inglaterra. Aqui em 1901, o Augusto sai da sociedade, né, que é um dos irmãos, e aí seguem o Henrique e o Fernando. Em 1903, a gente tem a entrada do Vicente, né, que é da família também. Aqui a gente tem mais uma mudança, né, em 1906. A gente tem a mudança de Companhia Arens, começou como Irmãos Arens, Companhia Arens, aí depois sucessores de Arens, né, irmãos. Quer dizer que a empresa já não está mais somente na família, né, só com pessoas da família. Aqui, eu coloquei esse recorte de uma revista chamada Brasil Magazine. Essa revista, ela era bilíngue, ela era direcionada para exportação, então, para levar o que estava acontecendo, né, de mais moderno no país para a França, né, e ela tinha circulação também em outros países, mas especificamente ela era nos dois idiomas, no francês e no português. E nessa edição, que eu cito aqui, de 1907, ela tem essa foto bem grande, né? É uma matéria toda dedicada a Jundiaí. Então, nessa edição, ela mostra algumas curiosidades, algumas fotos de estabelecimentos importantes da cidade. E não podia ter deixado de lado a Companhia Arens, né? Então, aqui, essa visão é justamente de quem está vindo como se fosse da estação, né? Então, a gente consegue ver a Companhia Arens e tem uma dimensão do tamanho dela, né? Lá no fundo, não sei se vocês conseguem reconhecer, a gente tem a escola... Bom, hoje é a Pinacoteca, né? Mas ela já foi a Biblioteca Municipal, né? Nelson Fult, e antes ela foi a escola, né? O Grupo Escolar Siqueira de Moraes. Até então ela está ali no prédio, o prédio está praticamente sozinho, né? Ali no morro. A gente tem ali do lado, eu consigo ver também provavelmente é o Politeama ali do lado, né? Mas o grupo escolar ele se destaca. A gente também pode observar, né, como a cidade era pacata, né? Muito rural, então a gente tinha muita área verde, né? E a gente tem algumas carroças ali, eu acho super interessante essa foto. Opa! Dando aqui, um outro recorte também. A gente vê uma diferença, né? Deixa eu só voltar aqui. Veja que tem uma diferença de poucos anos, né? A gente consegue perceber pela árvore. Aqui ela está mais com poucas folhas, né? Nessa aqui ela já está mais cheia. A gente consegue ver melhor aqui, né? A diferença mais de perto, a fábrica, né? Tem várias madeiras ali do lado. E ali está escrito, né? São Paulo, porque tinha um escritório em São Paulo, Jundiaí, né? Ainda com a grafia antiga, né? Do HY. Então tá Arens e Companhia, e tá Rio de Janeiro, porque também tinha um escritório no Rio de Janeiro. Eu vou mostrar uma outra foto que a gente já vê uma mudança, né? No letreiro da fábrica, né? Do galpão. Veja só essa foto, que fantástica. Ela é do acervo do Centro de Memória. Aqui a gente tem, né, escrito, então, Jundiaí, já tem o termo, né, sucessores de Arens. Ali para cima, eu não consigo decifrar o que está escrito. Mas veja só que foto interessante. Eu fico imaginando quanto tempo demorou para eles fazerem essa foto, né? Porque eles estão tão arrumadinhos, tão empilhadinhos. Como que eles conseguiram, né, fazer essa pirâmide humana dos operários, né? Então, a gente tem aqui, na parte de baixo, a gente pode observar. Aliás, dá para fazer várias leituras sobre essa foto, né? O historiador, o Alexandre, a gente já conversou bastante, né, sobre essa foto. E ela é muito interessante. A gente pode fazer várias discussões
só da questão dos operários, né? Mas veja como tem crianças, né? Vamos chamar de crianças mesmo, os meninos aqui na parte de baixo, na primeira fileira, muito jovens, devem ter em torno de 13, 14 anos. Eles estão segurando uma placa, né? Então, ali está Jundiaí, São Paulo, Rio de Janeiro. Aí a gente já começa a observar um pouco, assim, as faces, né, dessas pessoas. Alguns negros, né? A gente vê aqui uma miscigenação, provavelmente por conta da imigração. E a gente tem ali no topo, digamos, da pirâmide, um pessoal já com uma roupa mais, digamos, social, né? Provavelmente eram os administradores da empresa, né? Tem um ali que está de braço cruzado, tá mais assim, me parece o Fernando Arens, porque eu já vi uma foto dele, mas ele é o único que eu consigo identificar assim como um rosto conhecido. É interessante, aqui na parte de baixo, a gente tem um operário segurando uma placa. Eu demorei bastante para entender o que era, né? Mas depois eu consegui entender. Então, F. Bulcão e C, que seria Fortunato Bulcão e companhia, né? Então, nessa fase da empresa, e dessa foto em específico, o Fortunato Bulcão, ele é citado como F. Bulcão. Ele já entra na sociedade. Então, provavelmente, essa foto ela é de 1909 para frente, né? É isso, assim, acho ela bem interessante. E a gente consegue ver a parte de baixo do galpão, que tem uma parte de... Provavelmente esse solo era muito... como que eu posso dizer? Lodoso, né? Tinha uma parte com água. Então, tinha essa parte que era levantada, né? Justamente para que não tivesse contato direto com o chão. Vamos para o próximo. Aqui a gente tem mais alguns anúncios, né? E a troca dos sócios, né? Do Henrique Arens, ele continua na empresa. O Fortunato Bulcão, né? Que agora está na sociedade, tem mais essa pessoa que é o Guilherme Hess. Então, em 1909, a gente tem também a ampliação dos escritórios, que agora também estão em São João del Rei, em Minas, e em Campos, no Rio de Janeiro. Aqui, já em 1910, a gente tem a troca dos sócios. 1913, a inclusão de um novo sócio e ampliação de escritórios em outras cidades. Aí eles já estão com agências em Belo Horizonte, continuam em São João del Rei, em Minas, Campos, no Rio, e também em Curitiba, no Paraná. Bom, aqui em 1914, a gente já tem o nome, né, F. Bulcão e companhia, né? O Fortunato ele já assume, né, esse nome. Já tem também essa bem firme nessa questão dos sucessores de Arens e também da Casa Arens, né? Falando também dos escritórios. Bom, aqui eu fiz a pesquisa, então, até 1914. E aí já começa a ter um declínio nos anúncios e também nas citações sobre a companhia. Então, provavelmente, a gente tem aí, já começa, né, a caminhar por uma, digamos, falência da empresa, justamente por conta da cidade estar mudando, né? A gente já tem menos uma cidade, não só a cidade, porque eles trabalhavam com os maquinários, né? Com a exportação. Mas a gente tem aí uma mudança, né, dessa questão agrícola. A gente tem mais para frente algumas crises que vão aparecendo, né? Queda da Bolsa de Nova York, 1929. E as sucessivas crises do café. Bom, isso é o que eu tinha para falar para vocês sobre a Companhia Arens. Aqui em 1913, a gente também já tem uma escola no bairro, né? Eu coloquei aqui um recorte do Almanac Laemmert, de 1913. Esse almanac, ele era super interessante porque ele vamos chamar de o pai da lista telefônica, né? Os almanacs, eles tinham uma série eles funcionavam como uma grande divulgador, né, das empresas, né? Então as empresas anunciavam nele. Ele tinha
como se fosse uma lista mesmo com os contatos das fábricas, das indústrias, dos escritórios, mas além disso, ele tinha uma função também social no sentido de divulgar outras coisas, né? Outros assuntos que interessavam não só para quem tinha interesse em comprar alguma coisa, mas, por exemplo, ele tinha horários dos trens, né? Horários, os preços das passagens, ele contava algumas curiosidades sobre as cidades. Nesse caso específico, ele falava também sobre as cidades, as escolas desses locais. Aqui, por exemplo, ele cita sobre as escolas, né, que tinham naquela época, em 1913. Então, no bairro Caxambu, no Retiro, Montserrat, que no caso é Itupeva, Rocinha, para quem não conhece, é Vinhedo, Belenzinho, nossa, tenho dúvidas, porque Belém é Itatiba. Agora, Belenzinho, eu não sei se era um bairro próximo, né? Depois a gente pode discutir sobre isso. Itupeva, Campo Limpo. Montserrat é um bairro de Itupeva e ele tinha uma estação da Estrada de Ferro Sorocabana. Além disso, Montserrat tinha também uma espécie de hidrelétrica, né, que fornecia energia, que pertencia ao Eloy Chaves. Então, já era um bairro bem desenvolvido para a época. Aqui, Campo Limpo, né, que naquela época não se chamava Campo Limpo Paulista, e sim era um bairro de Jundiaí. Várzea, que também era um bairro de Jundiaí, e chamada de, na época, né, que era só Várzea, não tinha o Paulista. O bairro Passarinhos, que eu não me recordo agora onde era, preciso até anotar isso, porque já me perguntaram. Louveira e Rocinha. Bom, Rocinha, gente, também não lembro. Vamos discutir isso depois. Rocinha é Vinhedo hoje. Sim, eu falei, né? Já tinha falado. Isso, Vinhedo. Agora, Passarinhos, alguém sabe onde é hoje? Depois a gente conversa sobre isso. Bom, aqui a gente tem, então, sobre a Vila Arens, a gente tinha já uma escola, né? Tem uma fazenda passarinho em Louveira. Pode ser, mas talvez não seja. Vamos seguir. E aí a gente tem também na bibliografia, né? Se a gente for pesquisar, quem foi Fernando Arens Júnior, né? Uma figura importante aí para a nossa história. Olha só que cidadão elegante, garboso. Então, Fernando Arens Júnior, ele foi o filho primogênito, né, do Fernando Arens. Ele nasceu em 18 de abril de 1880. Com 7 anos, ele segue os mesmos caminhos do pai, vai para Hamburgo, onde cursa o secundário. E ele se especializa em fundição e montagem de máquinas. Ele retorna ao Brasil em 1895, ingressando na Escola Politécnica, e em 1804 ele se torna sócio da empresa Arens, né? Então ele também entra aí para a companhia. Fernando Arens Júnior era uma pessoa visionária, né? Em 1905 ele herda as terras da sua mãe, né? Não sei se vocês lembram lá no começo que eu citei que a família Nogueira tinha muitas terras, né, na região de Campinas. Então, um dos loteamentos, uma das terras que ele herda da família da mãe dele é o sítio, ele chama de sítio novo, né? E ele transforma num loteamento. Essa região hoje, ela está na cidade, hoje é chamada de Arthur Nogueira, né? Ali próximo de Indaiatuba. Além dele ter feito a urbanização dessa região, né, ele fez uma série de melhorias, né, ele fez esse loteamento, construiu a igreja, prédio da prefeitura, então ele já tinha essa visão de desenvolver algumas regiões e transformar isso em cidades, né? Ele também adquiriu terras, onde hoje é a cidade de Mongaguá, e também contribuiu no desenvolvimento do bairro Indianápolis, né, em São Paulo. Agora nós vamos para a segunda empresa
que eu vou conversar com vocês hoje, que é a Vinícola Devec. Alguém já ouviu falar dessa vinícola? Sim? Não? Ou a gente vai conversar depois? Quem quiser escrever aqui no chat, tá? Pode escrever que depois a gente vai tirar as dúvidas. Bom, a Vinícola Devec ela era uma empresa, né, que foi fundada pelo Arthur Devec, né, um imigrante italiano. Essa vinícola era chamada de estabelecimento enológico, né? Olha só que prédio bonito, né? Ela tinha esses 4 grandes prédios, né? E essa entrada, assim, meio triunfal, assim, ela ficava na Avenida Doutor Cavalcante, tá? Eu vou mostrar depois, mais ou menos onde eu acredito que ela tenha sido, porque tem algumas discussões aí. Essa imagem eu tirei da revista Cigarra, na edição 89 de 1918. Então, aqui tem uma outra foto, né? Um pouquinho mais de perto, que a gente consegue ver os detalhes, né? Da vinícola, né? Ela tinha esses detalhes, tijolinho à vista, né? Super bonito. Então, o Arthur Devec, ele nasceu na Itália em 1868. Ele chega ao Brasil em 1908, depois de ter vivido alguns anos na Argentina. Primeiramente, quando ele chega no Brasil, ele vai residir em Campos, no Rio de Janeiro, e lá ele adquiriu uma usina de açúcar. Ele chega em Jundiaí por volta de 1913, e ele se instala num sítio no bairro da Toca, né, onde ele plantava uvas. Aqui a gente tem mais essa foto também da revista Cigarra, né? E tá eu até mantive aqui a grafia da época, né? Então tá, estabelecimento vinícola, né? Devec. E aqui ele coloca até uma legenda, né? Uma carroça saindo, né? Com a grafia, né? Ou com H, saindo do estabelecimento vinícola Devec, depois de ter descarregado grande quantidade de uva, né? Então aqui em 1918, né? Aquela cidade bem rural, que a gente via carroças, né, pela rua. Acho essa foto super interessante, né? A gente consegue ver a vestimenta das pessoas, né? Como que as coisas eram transportadas, um pouco da arquitetura, né, dessa vinícola. Então, acho essa foto bem legal. Então, o estabelecimento enológico Arthur Devec, né, em Jundiaí, ele é fundado em 1914. Ele possuía um laboratório para a produção de vinho de mesa e tinha 64 barris para o armazenamento da bebida. Esses barris eles eram enormes, né? Por isso que tinha esses quatro prédios, né? Como a gente vê na fotografia anterior. Além do bairro da Toca, o Arthur Devec ele adquire a fazenda, ele adquire uma grande parte, né? Uma grande área de terra, e ele começa a plantar as videiras nesse local que ele chama de Fazenda Progresso, né? Então, a princípio, no início, ele tinha 70 mil pés de videiras, mas a gente vai observar que ao longo da trajetória dele, ele chega a ter 350 mil pés de videiras. É muita coisa, gente, mas muita mesmo. O Arthur Devec ficou conhecido como já chegou a ser um dos maiores produtores do país, né? Não só do estado de São Paulo. Aqui eu coloquei até uma matéria numa revista chamada Chácaras e Quintais, ela é de 1923, que eles fazem justamente uma matéria sobre o Arthur Devec, né? Eu vou ler para vocês. Então, o Devec de Jundiaí, que é o maior viticultor do estado de São Paulo e, quiçá, do Brasil, já plantou 200 mil pés dessa videira. A videira que ele cita, no caso, é a uva Ceibel número 2, também chamado de Corbina. Ele pretende plantar uma maior quantidade. A sua uva pura, quando bem madura, dá um vinho muito semelhante aos vinhos verdes do norte de Portugal. Uma boa prática consiste em cultivar 2 ou mais variedades que tenham a mesma época de maturação e que sirvam de corretivos umas às outras, né? Colhidas e tratadas juntas dão sempre um vinho melhor de qualquer delas em separado. Então, vamos pensar um pouquinho sobre essa época, né? 1923.
A gente já tinha algumas... A Eliana falou aqui, meu pai se referia à Vila Progresso como Vila de Vec, às vezes. Sim, porque a Vila de Vec, ela... Depois, eu vou contar um pouquinho sobre isso, né? Mas ela foi feito um loteamento dentro da Vila Progresso. E ela foi chamada de Vila de Vec. É por isso. Tem a ver com a proximidade, né? Assim como o Jardim do Lago, que também é bem próximo da Vila Progresso. E o Jardim do Lago tem esse nome porque tinha um lago que era dentro da fazenda e fazia parte da Fazenda Progresso. Na década de 20, já começa a ter um grande envio das plantas, das uvas, né, que eram plantadas aqui na cidade, por trem para o Rio de Janeiro, né, que era a nossa capital do Brasil. E como também tinha essa grande produção das uvas pelo Arthur Levesque e também por outros produtores na região do Caxambu, Roseira, bairro da Toca, a gente pode dizer que essa fama de terra da uva justamente começou a crescer justamente na década de 20. Bom, aqui eu fiz um print do mapa, né, pelo Google Maps, para vocês verem um pouquinho sobre essa região. A Vila de Vec, então, justamente, ela está próxima, né, à Vila Progresso. Em 1951, a gente tem até um anúncio dos terrenos que estão sendo vendidos, né? Então, começou a ter esse loteamento, né, da Vila de Vec em 1951. E também da Vila São Paulo, que também é próximo, né? Aqui ele cita, né, é um exagero, né, esse anúncio, né, mas sabe como que é vendedor, né, gente? Sempre quer vender uma coisa como se fosse a melhor do mundo para você. Mas é engraçado a gente ler isso hoje, né? Mas olha só. Magníficos terrenos em Jundiaí. Vende-se com grandes facilidades no pagamento, a 1.000 metros do centro da cidade. Na verdade, é muito mais distante, né, do centro da cidade. Os melhores terrenos, já com água e luz, na Vila de Vec e Vila São Paulo. Ao lado da Vila Arens, né? Local onde será construído o estádio municipal, praticamente no meio da cidade. Propriedade da Companhia Vitivinícola Paulista. Num determinado momento, a Companhia de Vec ela se torna a Companhia Vitivinícola Paulista. Tá? Esse estádio municipal ele não foi executado, né? O que tem de mais próximo ali é o Estádio da Primavera. E o estádio, que é hoje chamado de Jaime Sintra, né, que é o Campo do Paulista, ele foi inaugurado em 1957 ou 1958, e lá já no Jardim Estádio. Talvez, né, se tinha um plano de construir em outra, mais próximo realmente, né, mas não, acabou mudando os planos. E aonde ficava, né, a DEVEC, né? Como eu citei, né, eu já citei anteriormente, esse estabelecimento ele ficava na Avenida Doutor Cavalcante, né? Mas especificamente há uma discussão aí. Tem algumas pessoas que não há uma discussão com relação ao lado da rua, né? Mas sim da localização. Ó, o João fez uma contribuição aqui. O Corinthians Jundiaiense começou a construir o estádio hoje do Primavera. O projeto era de ter um estádio de 45 mil lugares. É verdade. Eu li sobre isso. Mas eu acho que a citação mesmo era sobre o Campo do Paulista, né? Que seria o estádio municipal. A gente pode discutir um pouquinho mais sobre isso depois. Então, o estabelecimento enológico DEVEC, eu acredito que ficava onde hoje é a Pardalto. E eu vou mostrar umas fotos para vocês. Mas tem algumas pessoas que dizem que ficava um pouco mais para frente, quase ali próximo da Ferraspari e do prédio onde hoje está a Receita Federal, né? Mas assim, no lado oposto da Receita Federal e o lado oposto da Receita Federal, na mesma calçada da Pardalto.
Vou mostrar aqui nessa próxima foto para vocês. Então, aqui onde está a Pardalto, eu gostaria que quando vocês estivessem andando ali na região, dessem uma paradinha para observar um pouco desse prédio, né? Se vocês entrarem e observarem por dentro, nas paredes, a gente gosta de dizer que os prédios eles falam por si, né? A arquitetura deles entrega as características arquitetônicas, elas mostram elas nos falam, né, do modo construtivo da época, dos costumes, né? E eu achei interessante porque lá ele tem alguns resquícios de que foi uma fábrica, né? A construção de tijolos em formato de arco. Tem umas marcações no chão como se fossem grandes portões, né? De uma fábrica. É só estando lá mesmo para ver. Então, próxima vez que vocês passarem ali na Dr. Cavalcante, nesse pedacinho, olhem com bastante atenção que vocês vão reparar nisso. Olha só essa foto, que interessante. É dessa entrada aqui do portão. Essa foto aqui foi o Ricardo Silva que me mandou. Ele fez no começo do ano. Ela é muito parecida, né? Então, assim, eu até coloquei aqui, será? E aí a gente teria que estudar mais um pouco, né, sobre isso. Então, assim, a pesquisa ela segue aberta, né? É uma pesquisa contínua que eu ainda vou matar essa charada, para ter certeza. Pode ser que não seja aqui, mas a gente pode observar algumas características bem... Teve uma modificação aí no prédio, né? A gente pode ver que na Pardalto, esse prédio que está lá, ele teve uma ampliação, né? Aqui na DEVEC, ela tinha três janelas, né? Nesse outro aqui já tem 3, 4, 5 janelas, né? O telhado também foi modificado, mas eu achei muito parecido, né? Então, eu acredito que foi ali. Ou mais para frente, como as pessoas citam. Ou também, esse foi só um dos pavimentos, né? Porque como ele tinha 4 pavimentos, 4 prédios separados, pode ser que seja um deles. Bom, então, essa foi a segunda empresa que eu vim aqui apresentar para vocês, né? Que é a DEVEC. E agora nós vamos falar sobre a fábrica de tecidos Japi. Aqui a gente tem um logo, né, da fábrica. Todo mundo sabe onde ficava essa fábrica? Hoje o terreno faz fundos, né, com... Olha, eu já ia falar Russi, gente, porque o Russi é uma coisa que está tão na memória, né, da gente, mas não, né, hoje é o Boa, né. Então, ali na Vila Águas, a gente tem o Boa, e aí nos fundos a gente tem o terreno da fábrica Japi. Bem ali na frente a gente tem a Praça Quintino Bocaiúva, onde antigamente ficava a antiga igreja, né? Aí depois ela foi demolida e foi construída onde está atualmente a igreja de Nossa Senhora da Conceição. Esse logotipo é de 1935, tá? Da fábrica Japi. Bom, então a fábrica de tecidos Japi tem uma chaminé ainda? Tem, só uma. O resto, nossa, sobrou pouca coisa, viu, gente, da fábrica. Mas a fachada lateral, ela foi preservada. Mas vamos lá. Então, a tecelagem, ela foi construída em 1912, né? Tendo o Antônio de Lacerda Franco como seu primeiro proprietário, né? A gente também pode pesquisar sobre o senador Lacerda Franco, né? Esse nome é um nome que ele não utilizava, né? Ele era chamado mesmo, era conhecido popularmente como o senador Lacerda Franco. Então, ele foi o primeiro proprietário e ele usou do seu prestígio político para desenvolver a indústria, né? O Lacerda Franco, ele vem de uma família com muitas posses, né? Muitas terras, mas ele também tinha esse lado de proprietário de indústrias, né? Ele tinha diversos negócios.
Então, além da tecelagem Japi, ele também era proprietário da tecelagem da tecelagem Votorantim, que foi uma tecelagem gigante, né? Uma das maiores também do interior paulista. Ele também foi presidente do Banco União, né? Esse banco, ele foi responsável por fornecer crédito para as indústrias brasileiras, né? E essa contribuição, ela desenvolveu muito, não só as tecelagens, como outras indústrias, né, na época. Aqui eu coloquei para vocês uma reprodução da fachada, que ela foi feita a partir do projeto de restauro do arquiteto do Eduardo Carlos Pereira, né? Que é o arquiteto que está fazendo o projeto do que vai ser o Memorial Japi. Para quem não sabe, eu vou contar um pouquinho mais para frente, tá? Lá no final. Então, aqui é uma reprodução, né? Um prédio super bonito. Então, essa aqui é uma das fachadas. Que hoje, essa fachada ela está na rua Lacerda Franco, né? Esse nome foi dado em homenagem ao Lacerda Franco, que foi o primeiro dono da fábrica Japi. Então, aqui, deixa eu só voltar aqui. Ela foi construída em 1912, né? Porém, foi informalmente, né? Nos documentos consta mesmo que ela foi fundada em 1914, mas aí o prédio já estava construído, né? Então, em 1912 começou, e em 1914 ela foi fundada. Então, seu foco era a tecelagem, não a fiação, por isso que ela tinha apenas um pavimento, né? Ela empregava dezenas de mulheres, né, nas primeiras décadas, e com jornadas de trabalho exploratórias, né, de 16 horas, incluindo os sábados. A gente vai discutir um pouquinho sobre isso mais para frente, tá? A gente tem que entender que nessa época a gente não tinha as leis trabalhistas, né, consolidadas. Isso foi só na década de 40. Então, se trabalhava muito, pagava-se pouco. As crianças trabalhavam, as mulheres trabalhavam muito, ganhando muitas vezes sempre um salário menor que o dos homens. Então, aqui, em 1919, a fábrica de tecido Japi ela tinha cerca de 300 empregados e ela era considerada uma das 11 maiores tecelagens do interior do estado de São Paulo, né? Então, aqui há uma matéria, né, internacional de um levantamento que foi feito sobre as principais tecelagens, né? A gente pode ver aqui a primeira, né, que é a Votorantim, que também pertencia ao Lacerda Franco, em Sorocaba, e também tem outras, né? Pode ver que em Sorocaba tinha várias, né? Em São Bernardo do Campo também, em Jundiaí. Junto com ela tem também a tecelagem a São Bento, né? A fábrica São Bento. E também a Japi, ela está em 9º lugar. Bom, aqui eu fiz um resumo. Lógico que eu estou apresentando para vocês, né? Dentro do período de cerca de 1h30, é um resumo do resumo, tá, gente? Quem quiser pesquisar mais a fundo, eu tenho uma série de materiais, né? A gente vai publicar, como eu citei, a gente vai colocar algumas coisas lá na nossa página, mas eu fiz uma pincelada, tá? Porque a história dessas empresas é muito mais do que isso. Então, aqui, voltando à fábrica Japi. Na década de 1910, né, a gente teve uma queda na exportação em 50%. A Eliana fez uma contribuição aqui falando: o tecido do Japi era um algodão muito macio, sempre em cores pastéis. As mães costuravam tudo com ele. Ah, que legal! Eu já vi algumas amostras de tecido numa exposição que teve lá no Museu Solar do Barão. E tinha também umas amostras de tecido da Argos. Bom, voltando aqui. Então, a gente teve, na década de 10, né, a gente teve uma queda na exportação, principalmente por conta da Primeira Guerra Mundial, 1914. Depois, na década de 20, a gente teve aí uma recuperação, né, dos negócios, né, que foi o auge da indústria têxtil brasileira, e tinha um foco na exportação. Na década de 30, a gente teve uma série de mudanças, né, crise política, devido à quebra
da Bolsa de Nova York, né? A gente teve também a Revolução de 30, a gente teve um aumento dos impostos dos fios de algodão e juta. Entre 31 e 1937, a gente teve a proibição da importação de máquinas. Então, para as empresas que estavam em expansão, isso prejudicou, porque ela não estava conseguindo atualizar seu maquinário. Porém, para as empresas que estavam começando, acabou ajudando de alguma forma, né? Então, teve o lado bom e o lado ruim, né? Mas veja que na década de 30 a gente teve idas e vindas aí na economia. Isso também atrapalhou a expedição dos produtos, né? Para exportação. E aí teve o falecimento do Lacerda Franco em maio de 1936. Em 1939, a gente teve um aumento das exportações por conta do início da Segunda Guerra Mundial. Então, para o exterior, como estava tendo a guerra, o Brasil conseguiu exportar, né, para justamente tirar essa lacuna do que não estava se conseguindo produzir lá fora. Então, de certa forma, isso ajudou na exportação. Na década de 40, a gente teve uma série de mudanças na presidência da fábrica, até chegar em 1944, quando o JJ Abdala, ele assume a empresa, né? Ele já fazia parte ele era um acionista, né, da fábrica Japy, porém, ele vai galgando postos dentro da empresa até ele assumir a presidência. Em 1948, a fábrica muda de nome, né, para a indústria José João Abdala. Gente, não sei se vocês já ouviram falar do JJ Abdala, mas ele é um pesadelo, né, nas indústrias do Brasil. Ele não era só ele não era só presidente da fábrica Japy, que nessa época já tinha mudado de nome, mas ele teve muitas outras empresas, né? E como que ele crescia tanto? Olha só o cidadão aí. JJ Abdala, ele era conhecido, né, como um grande empresário, né, político. Também foi acionista e proprietário de diversas outras empresas, né, no estado. Aqui em Jundiaí, ele também numa época ele foi dono, né, da Argos, Moinhos Jundiaí, também do frigorífico Guapeva. Frigorífico Guapeva, a gente vai falar sobre ele quando a gente for falar sobre a Vila Municipal. Bom, ele é conhecido por atrasar os salários dos funcionários, assim, não era atrasar dias, não, tá? Era atrasar meses. Sonegava impostos, né? Principalmente o INSS. Além de ser um grande agressor aí do meio ambiente, poluidor das nossas águas, e faleceu em 1988. Deixou dívidas gigantes, né? Dívidas trabalhistas assim históricas por onde ele passou. Bom, uma coisa que é importante a gente falar sobre a Japy é que a gente teve uma série de lutas, né, de greves. Essas greves elas foram principalmente lideradas, né, pelas mulheres que trabalhavam nas fábricas, né, e elas marcaram a história da Japy. Então, era interessante como o movimento grevista operário das tecelagens foi importante, porque assim, como tinha muitas tecelagens na cidade, as greves, uma greve ia puxando a outra, né? Então, a gente Jundiaí teve essa marca, né, na história das greves operárias, né? Em 1906, a gente teve a greve dos funcionários da Companhia Paulista. Nessa época, a tecelagem, a São Bento, né, contribuiu, também participaram muitas trabalhadoras que ajudaram na greve. E aí a gente teve também as greves da Japy, que foram históricas, né? Teve uma grande em 1917. E ao longo dos anos foram tendo outras greves tão importantes, sempre buscando o reconhecimento dos direitos trabalhistas, né? Então aqui eu coloquei uma citação da Maria Alice Rosa Ribeiro,
que ela fala justamente um pouco sobre isso, né? O setor têxtil era, dentro da indústria paulista, o maior empregador de mulheres e menores, né? Do total de mulheres empregadas no setor secundário, 68,5% estavam nos trabalhos das fábricas de fiação e nas fábricas de tecelagem. Ou melhor, a indústria têxtil empregava 63,26% do total do operariado feminino e infantil ocupado no setor secundário. Então, veja que por que as mulheres trabalhavam nas tecelagens, né? Algumas pessoas podem entender que era uma espécie de... que as tecelagens elas eram pioneiras, né? No emprego das mulheres. Mas não vejam isso como uma questão libertadora, mas sim como as mulheres precisavam trabalhar e as crianças para contribuir no sustento de casa, né? E elas eram muito exploradas. Então, por que a maioria trabalhava nas tecelagens? Porque era fácil conseguir trabalho. Porque como o salário era muito baixo, precisava sempre de mão de obra. Então, sempre tinha vaga. Tanto as mulheres como as crianças. Então, as mulheres trabalhavam e acabavam levando seus filhos para trabalhar nas fábricas junto, às vezes ganhando... Às vezes não, né? Sempre ganhando menos que os homens, né? Então, vejam que desde sempre a gente tinha essa questão, né, dos salários, né? Muito... As diferenças sempre muito distantes, né? Entre dos homens e das mulheres. Bom, a Japim encerra as atividades já na década de 70, cheio de dívidas trabalhistas. Aquele espaço ele foi ocupado já na década de 80 pelo supermercado Disco. Quem aqui tem mais de 30 anos, vamos dizer aí, quem tem mais de 35 pelo menos, né? Deve ter conhecido o Disco. Por favor, digam que sim. Senão eu vou me sentir a pessoa de 40. Eu fiz 40, gente. E eu ia com os meus pais lá fazer compras e eu achava aquilo maior barato, né? Para mim era como se fosse vamos dizer aí que foi um dos primeiros shoppings da cidade, né? O Disco. Depois a gente teve o Jumbo Eletro, né? Onde hoje é o Extra, né? Ali no Anhangabaú. E eu achava assim, um lugar espetacular. Você ia lá e você tinha os móveis, né? Montados, né? Como se fosse um cenário, assim, de uma sala, de uma cozinha. Aí a gente tinha a parte dos discos, né? Eu lembro que eu ficava lá procurando disco. Aí a gente tinha a parte, os vinis, né, gente? Disco é vinil, tá? Para quem é muito jovem, tá participando aí. Depois a gente tinha a parte dos brinquedos. Então, essa era uma festa. Aí depois, né, o disco saiu. Eu acredito que eles saíram, na verdade, do Brasil, né? Porque eles tinham outros supermercados, né? Tinham bem grande no Rio de Janeiro. Mas eu fui para Montevidéu em 2016 e eles têm ainda a Rede Disco lá. O mesmo logotipo, continua sendo um supermercado. Não era tão grandioso, né? Como era o daqui, mas continua como uma rede de supermercados. Então, eu acredito que eles resolveram atuar em outros países. Bom, aqui, gente, eu não sei se vocês passaram no último ano naquela região onde hoje está a fábrica Japy. Mas lá, o que aconteceu? Uma boa parte da fábrica foi demolida, porque ia se construir prédios, né, de apartamentos. Eu não sei como que está esse processo hoje, se realmente suspendeu ou se ainda vai construir. O que acontece é que uma parte do terreno foi doado para a prefeitura, né? E aí, do que sobrou, que é a chaminé, e essa fachada que eu mostrei lá na frente, né, no desenho, aquela fachada foi preservada. Então, eles fizeram o restauro, né, dos tijolinhos à vista,
das janelas, do vitral, e fizeram uma espécie de galpão, né? Ficou super bonito. Se vocês passarem ali na frente, já dá para ver. E ele está se transformando, ele vai se transformar num equipamento cultural, espero, né, que seja isso. E vai ter um memorial ali em homenagem às tecelãs, né? Quem fez esse projeto foi o arquiteto Eduardo Carlos Pereira, e foi ele que me cedeu essas imagens. Então, aqui tem algumas fotos do processo de restauro. Desculpa, gente. Do processo de restauro e requalificação do prédio. Então, ali vai ter, onde tem a... Ai, gente, espera um pouquinho. A pessoa que fala pouco, né? Aí chega uma hora que a garganta começa a reclamar. Bom, então aqui a gente tem essas fotos, né, do prédio. João citou aqui. Tem uma amiga que tinha comprado um apartamento lá. E ela obteve outro apartamento em outro empreendimento. Ai, que bom, né, que ela conseguiu pegar de volta. Porque a gente tem aí, na história, né, de quem já passou por isso, às vezes acaba até perdendo dinheiro, né? Então, eles fizeram esse prédio, né, esse galpão, e aí na entrada do prédio tem uma passarela, né, que é um convite à entrada, e aí até coloquei um pedaço do desenho do Eduardo, que ele escreveu assim, né, para evocar as operárias tecelãs e a memória da grande indústria, uma empena foi replicada em ângulo que proporcionasse um convite para entrar. Essa empena, coincidentemente, em forma de pássaro alçando voo, também é o memorial das tecelãs, e que nele suas histórias e as da economia da tecelagem e do edifício sejam expostas, né? Então, é um formato de pássaro. Que dá para ver aqui na última foto, né? No cantinho. O Mário escreveu: se há algo em pé ainda nesse local, uma boa parte dessa conquista se deve à luta da professora Regina Calma. Isso mesmo. Inclusive, foi ela que deu... Não sei se foi ela que deu entrada, mas ela contribuiu no processo de tombamento no Condefat, no estado, para que fosse preservada essa fachada. E por isso que ela está lá hoje, que ela vai ser preservada, senão já tinha ido abaixo tudo, né? Mas seria bem bacana, né, se tivesse preservado uma boa parte do conjunto arquitetônico, acho que seria bem legal. Mas, enfim, né, aí é uma discussão sobre patrimônio que a gente precisa fazer. A gente não está te escutando. Verdade. Vamos lá. Voltar aqui o slide. Deixa eu voltar aqui. Bom, aqui as fotos, né, que eu já mostrei, e aqui o slide final, que é um agradecimento em memória dos que vieram antes de mim e já partiram. Tiburcio Estevão de Siqueira, que foi um grande jornalista, escreveu muito sobre a cidade. Mário Mazuia, que escreveu muito sobre diversos assuntos da cidade, transcreveu atas, documentos, e sempre é uma fonte de pesquisa os livros que ele publicou. Geraldo Tomanic, um grande pesquisador, historiador sobre Jundiaí. Alceu de Toledo Pontes também, que já foi prefeito da cidade e também escrevia muito, né? Deixou várias pesquisas. E também um agradecimento aos que ainda estão por aqui, né? E pesquisam sobre a nossa cidade. O professor Maurício Ferreira, né? Que é um grande
incentivador da memória fotográfica da cidade, o jornalista José Arnaldo de Oliveira, o Alexandre Oliveira, que é historiador, espero que ele esteja aqui hoje, Ricardo Migorance, que também é historiador e que escreveu diversos artigos que eu uso até hoje. Gostaria muito de citar mulheres pesquisadoras que estão aí. Tem a Kathleen Moraes também, que faz um trabalho fantástico sobre os documentos, né, as atas, as cartas de data. Olha, o Alexandre que está aí. Que bom, a gente fez várias discussões por WhatsApp sobre diversos assuntos da cidade. É isso, gente. Não sei se eu falei muito rápido, mas eu tentei ser concisa assim, nos assuntos. Esqueci de falar, vou voltar aqui nesse slide, que eu coloquei aqui essa foto e não citei por que eu coloquei essa foto, né? Essa foto aqui é os pracinhas, né? Os nossos soldados jundiaienses que foram para a Revolução de 32. Porque eu citei sobre a fábrica Japina, eu fiz uma citação aqui sobre a década de 30, né? E em 1932 a gente teve a Revolução, né? Que teve a lei dos jundiaienses que foram, né, participar, afetou muito a economia, não só da cidade, do estado, mas no geral, como teve a gente teve que parar com todo o transporte, né? Da produção não só da cidade, então a Revolução